Boa noite, amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Mais uma vez eu venho pedir licença para poder entrar na sua casa, para que nós possamos estar juntos neste momento. Hoje eu vou pedir até um pouco de paciência, porque nós fomos orientados a comprar uns aparelhos para que a nossa transmissão pudesse ficar mais audível, porque muitos de vocês às vezes mandam mensagem dizendo está baixo, o som está baixo. Então nós investimos numa mesa de som, estão vendo que eu estou bonitinho aqui com microfone, auricular, uma caixa de retorno, uns cabos e etc e tal, tentando dar uma qualidade maior. Como é a primeira vez que nós estamos fazendo, pode ser que alguma coisa esteja errada, então não dê certo. Então eu peço a você a sua compreensão, que você nos mande mensagens para que a gente possa então tentar melhorar cada vez mais. Eu só vou pedir para diminuir o meu retorno, porque eu não preciso, né, disso aqui é pequeno. A gente vai então fazer essa caminhada hoje, dando continuidade aos mandamentos. É muito importante que você tenha nas mãos a Bíblia. Sempre lembre disso. Vou repetir quantas vezes for necessário. Bíblia na mão, para que a palavra de Deus esteja no seu coração. E para nós, cristãos católicos, é necessário termos o catecismo da Igreja Católica. Semana passada, se eu não me engano, eu falei da experiência de Abrão, quando Deus apareceu para ele e dizendo, sai da sua terra, abandona a casa de seus pais, da sua parentela e vai para o lugar que eu te indicar. Muitas vezes, muitos de nós, quando se fala de fé, de religião, de igreja, o que nós sabemos é aquilo que os nossos pais nos passaram, o jeito de rezar. Às vezes a gente vai na missa, eu sei que eu não preciso fazer isso, que vocês são muito conhecedores, mas por que a gente ajoelha? Por que a gente bate no peito? Por que fica em pé? Às vezes muitos de nós fazemos porque todo mundo faz. E a gente não entende o sentido dos gestos. Por que o silêncio dentro de uma missa, de uma celebração da missa? Por que curvar a cabeça? Não é verdade? Porque foi nos passados a gente viu sempre, a resposta é isso, mas sempre foi assim. Não é porque sempre foi assim. Às vezes a gente precisa, de fato, deixar a casa dos nossos pais, deixar aquilo que a nossa família nos ensinou, para abraçarmos o novo de Deus. E o novo de Deus é o quê? É o conhecimento. É a gente ter conhecimento daquilo que nós celebramos, daquilo que nós temos como atitude de fé. Por isso, todo cristão católico devia ter na cabeceira da cama a Bíblia e o catecismo da Igreja Católica. Vocês estão vendo esse aqui é a minha primeira edição, quando foi lançado lá em 1984, então é a primeira edição. Hoje ele é um livro de capa amarela. Então essa aqui é a primeira edição do Catecismo da Igreja Católica. Então a gente vai aprendendo um pouquinho a respeito da nossa fé. Da nossa fé. Né? E isso é importante, a gente tirar muitos penduricalhos da fé e colocarmos os nossos pés firme da fé, para que a gente não seja enganado, para que a gente não se decepcione. Então é muito necessário a catequese. A catequese, queridos irmãos, não está relegada somente para o batismo, para fazer a primeira comunhão, para receber o sacramento da crisma. Nós batizados, nós precisamos estar em contínua catequese. A catequese é uma formação a respeito das verdades da nossa fé, para que possamos continuar um caminho de fé. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, continuar este nosso caminho de fé. Semana passada eu disse a vocês, dentro do primeiro mandamento, que eu iria hoje falar um pouquinho sobre a idolatria. Então vamos fazer uma oração. Hoje nós não vamos colocar uma música,
Então eles estão me falando ali que vai ter. Vamos fazer essa experiência. Então vamos colocar a nossa musiquinha para a gente se preparar. Então vai pegando sua Bíblia, vai pegando o Catecismo da Igreja Católica e vamos nos preparar para esse momento nosso de formação catequética. Espera que a qualidade agora esteja melhor aí para você ouvir. Depois você vai me dando um retorno, por favor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Shema Israel Adonai Eloheinu. Nós precisamos, este canto, ele é muito importante, nos chama à escuta. Lembrando que os mandamentos é o decálogo, é a palavra que Deus dirige. Por isso nós precisamos escutar. Shema Israel, escuta Israel. Escuta, Ele é o nosso Deus. E o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e somente a Ele prestarás culto. Quando a gente vai entender, nós não podemos ter outros deuses. É aquilo que Ele nos pede. Ele é o nosso único Deus. E como Ele nos libertou da casa da escravidão, como Ele nos libertou do Egito, da opressão do Egito, Ele nos liberta das opressões interiores que são consequências do nosso pecado. O pecado nos escraviza. E aí hoje nós vamos falar de um tema muito melindroso, difícil, que é o tema da idolatria. Por isso eu quero pedir a você uma coisa. Eu estou dizendo para uma pessoa que escolheu ouvir a voz de Deus, escolheu adorar ao Deus único e verdadeiro. Isso não quer dizer que eu estou falando mal de outras práticas religiosas. Isso não quer dizer que eu estou falando que as outras realidades são demoníacas, pertencem ao demônio. Não, eu quero deixar muito claro. Eu estou dizendo para mim, para você que é cristão, católico, que algumas práticas para nós são proibidas. Não agrada ao coração de Deus. Por quê? Vai fazer, até de uma forma, às vezes muito sutil, outras bem claras, tirar-nos do poderio, do senhorio de Deus. Por isso Ele nos diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei do Egito, eu te tirei da casa da escravidão. Eu vi, eu ouvi, eu senti compaixão, eu desci para te libertar. Então, é neste Deus de Jesus Cristo que nós precisamos estar centrados na prática da nossa fé. Na prática da nossa fé. A palavra ídolo, ela vem do grego, ela no grego deriva de um verbo, chamado o verbo ver. O ídolo é uma visão que tende a tornar-se para nós uma fixação ou uma obsessão.
No fundo, um ídolo é uma projeção de nós mesmos nos objetos e nos nossos projetos. A finalidade de um ídolo é satisfazer as nossas expectativas. As nossas expectativas. Então, um ídolo, ele vive, entre aspas, em função das minhas vontades. Em função das minhas vontades. O Deus de Israel já é diferente. Ele não vive em função das minhas vontades. O certo é certo, o errado é errado. Eu posso até espernear. Eu posso até fazer biquinho. Mas ele não vai satisfazer as minhas vontades. Por que ele não vai satisfazer as minhas vontades? Porque ele não é ídolo. Ele é o Deus verdadeiro. E ele não se impõe sobre a minha vontade. Ele me propõe. Ele não impõe. E aqui eu queria deixar claro nessa minha reflexão que toda escolha tem uma consequência. Mas não é ele que vai me castigar porque eu não ouvi a sua voz ou porque eu não aceitei a sua orientação na minha vida. Eu vou ser castigado pelas minhas próprias escolhas. Então, a gente precisa estar numa maturidade. Lembra que eu já falei de maturidade aqui. Nós precisamos ter uma maturidade tal a ponto de nós percebermos, olha, Deus me propõe, Ele me dá uma palavra, um decálogo, Ele me dirige uma palavra para me preservar do mal e da morte. Se eu não acolho, se eu não aceito, Ele continuará me amando, Ele continuará me abençoando, Ele continuará sendo presença na minha vida. Porém, eu vou pagar um preço alto pelas minhas escolhas. As pessoas às vezes não entendem isso, elas acham que como Deus não impõe, Deus propõe, cada um faz o que quer e a vida vai continuar normal. Errado! Isso é uma ilusão do diabo, inimigo de Deus. Toda escolha tem consequência. E estas consequências não significam que sejam castigo de Deus. Mas essas consequências são próprias das minhas escolhas. Próprias da minha escolha. Isso então tem que ficar claro para nós. O ídolo é ele. Ele então satisfaz as minhas vontades. Então, se eu quero uma coisa, eu vou lá, faço alguma coisa, aquele ídolo vai me dar o que eu quero. O Deus de Israel não é assim. O Deus libertador não é assim. Ele não se deixa vencer pelas minhas vontades ou pelas minhas necessidades. O Deus de Israel, ele tem um caminho. E o caminho é este. Não existe outro caminho. O próprio Jesus diz isso. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar até Deus se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Isso é fato. Ninguém conhece o Deus verdadeiro e único se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Não existe meio termo. Não existe meio termo. E quando ele nos propõe a renúncia de nós mesmos, quando ele nos propõe a sair de nós, a esquecer de nós em favor do outro, está vendo como ele vai diferenciando do ídolo? Porque o ídolo vai satisfazer as nossas vontades. Eu sou o centro. Né? Eu sou o centro. Então, para realizar os meus sonhos, eu faço oferendas, eu faço rituais para aquele ídolo e ele me dá o que eu quero. Vou citar um exemplo bobo para a gente começar a entender, porque eu quero entrar nesse assunto mais devagar. Então, por exemplo, eu não gosto de você.
não me desce, eu te desejo mal, então eu vou lá, faço uma oferenda, faço uma oferta, faço um trabalho para que você fique doente, para que a sua empresa feche, para que aconteça uma desgraça. Aí o que faço? Eu faço uma oferta para que o ídolo faça a minha vontade. Agora eu te pergunto, e se eu chegasse perto do Deus de Jesus Cristo e dissesse assim para ele: meu pai, eu queria que fulano de tal morresse porque ele me faz muito mal, eu quero que ele perca tudo. Deus vai ouvir a sua oração? Lógico que não, porque esse não é o Deus de Jesus Cristo. E ele vai bater de frente com você porque ele vai te ensinar que você deve perdoar, que você deve desejar o bem para aquele que te fez mal. Vocês estão compreendendo? Então, o ídolo satisfaz as minhas vontades, e eu vou fazer para ele rituais, vou fazer para ele ofertas, vou fazer agrados, para que ele satisfaça as minhas vontades, independente dela ser boa ou ruim. O Deus de Jesus Cristo não. Eu posso pedir para ele uma coisa, eu posso até, entre aspas, também fazer ofertas, dar dinheiro, fazer um sacrifício, mas a partir do momento que a minha oração vai prejudicar alguém, uma coisa é certa, ele jamais irá me atender, porque ele não é ídolo, ele é o Deus verdadeiro. E ele vai fazer de tudo, ele vai colocar pessoas, ele vai me colocar em situações para que eu possa compreender que aquilo que eu estou fazendo não é a vontade dele. Por isso ele não é ídolo, ele é o Deus verdadeiro, porque ele não está para satisfazer as minhas expectativas, as minhas vontades, mas para me propor um caminho que não vai me tornar escravo de mim mesmo, do meu eu, do meu egocentrismo, na prática da egolatria, mas ele vai me ensinar a colocá-lo como Senhor da minha existência. E confiar nele. E confiar nele. Esse é o grande chamamento para nós nesta noite. A palavra que ele dirige para mim, para você hoje é essa: não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus quer que eu abandone estes ídolos, esses outros deuses? Porque eu pertenço a ele. Porque ele viu a minha necessidade. Ele desceu, ele veio ao meu encontro para me fazer subir na presença dele. Ele fez uma aliança comigo. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Então esta aliança, não cabe mais uma terceira pessoa. Por isso que a Bíblia vai nos falar muitas vezes da nossa relação com Deus como um casamento monogâmico. Deus casou comigo e eu casei com Deus. Se eu coloco um outro ídolo, se eu faço alguma coisa para outros deuses, isso é caracterizado o quê? Adultério. Percebe? Por isso que esta aliança que eu faço com Deus, que é uma aliança na minha liberdade, Deus me dirige uma palavra: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Esse que é o grande caminho. E esses outros deuses nem sempre são ídolos. Nem sempre são outros deuses com outros nomes. Muitas das coisas, se a gente não tem uma catequese forte, clara, alicerçada na Bíblia, na palavra de Deus, no ensino da igreja, a gente pode muitas das vezes trocar alhos por bugalhos, trocar a essência pelo periférico e não compreender bem, e até mesmo fazer de práticas religiosas cristãs uma idolatria.
uma idolatria. A gente vai entrar no campo da superstição. Quantos de nós, às vezes, desviamos? O que é uma superstição? É desviar o sentido religioso para um sentido periférico. Vamos dar uns exemplos bobos aqui para vocês entenderem. Exemplos bobos. A fé cristã nos ensina a rezar ao anjo da guarda, correto? Creio que todos nós, quando criancinhas, aprendemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, ilumine. Amém. Eu tenho 50 anos. Aprendi essa oração com minha mãe. É incrível. Incrível. Eu deito na minha cama, eu boto a cabeça no travesseiro, eu vou fechar os olhos, depois que eu desliguei a televisão, apaguei a luz, aquela fungada ou aquela suspirada para dormir, automaticamente já vem na minha cabeça, Santo anjo do Senhor. Depois, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. A vossa proteção recorremos. Automático. Compreende? É uma prática religiosa rezar os anjos da guarda. Agora, tem muitos cristãos que tornam isso uma superstição, porque não tiveram uma boa catequese, porque não tiveram a Bíblia na mão, para que a palavra de Deus estivesse no coração, porque não tiveram o catecismo como fonte de consulta. Aí, o que fala? A pessoa está meio perdida, acende uma vela e reza para o anjo da guarda, porque o anjo da guarda está sem luz. Ô, gente, pelo amor de Deus, desde quando que um anjo de guarda vai ficar sem luz? Será que não paga a conta da CEMIG? Não. Um anjo nunca fica sem luz. É uma prática de superstição. Aí tem uns que ainda falam, acende uma vela acima da cabeça e bota um copo d'água do lado. Superstição, idolatria. Uma prática que é genuína cristã, ela começa a se afastar da sua origem, da essência, e a gente começa a fazer dessa prática o quê? Que é cristã, a gente faz dela uma superstição. Perceberam? Um outro exemplo que eu gostaria de dar. A igreja nos ensina a rezar pelas almas. É obra de caridade, rezar pelos mortos, pelas almas. Isso é uma prática cristã. Tanto que todas as missas, mesmo que você não coloque lá o nome, por exemplo, meu pai é falecido, mês que vem vai fazer aniversário de falecimento. Mesmo que eu não coloque o nome do meu pai ali na missa, toda a missa, estamos rezando por ele. Eu rezo aqui na igreja, outro padre reza lá. No mundo inteiro, todas as missas, nós estamos rezando pelos mortos, porque todas as missas nós pedimos pelos mortos. Rezar pelos mortos é prática de caridade. Aí, de repente, chega uma pessoa aqui que se diz muito católica e fala assim, eu queria marcar uma missa na intenção das almas, mas eu preciso marcar pelas 13 almas. 13 almas, ainda não basta. Tem que ser as santas, as sabidas e as entendidas. Isso é prática de superstição, idolatria. Quando nós rezamos pelas almas, nós estamos pedindo a Deus que abrevie o tempo dessas almas no purgatório. Essas almas não podem fazer nada por nós. Portanto, também é uma prática de idolatria quando a gente reza pedindo as almas. Tem gente que fala assim, reza, pede as almas para te acordar, porque você não perde horário. É prática de idolatria. As almas não podem fazer nada por nós, porque elas ainda não chegaram no céu. Elas são a igreja padecente. Vamos estudar o catecismo, não é nosso assunto hoje. Mas a igreja é única em 3 grandes dimensões. A igreja militante, que somos nós que estamos aqui na terra,
militando, lutando. A igreja padecente, aquela que já está morta, já não está na terra, morreu, mas ainda não chegou ao céu porque precisa se purificar. É para estas almas que nós rezamos, que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Qual foi a oração que Nossa Senhora ensinou em Fátima? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora não mandou rezar pelas 13 almas, santas, sabidas e entendidas. Pelas que mais precisam. Elas mais precisam. Rezar pelas almas é isso, é pedir a Deus que abrevie o tempo delas no purgatório, para que diminua este sofrimento que elas estão tendo, do já ainda não. Elas não estão aqui, mas elas já estão com o pezinho lá, mas ainda não entraram. Quando a gente viaja, vocês já repararam que a ida demora mais do que a volta? Por quê? Porque a gente está naquela expectativa de chegar. E quanto mais expectativa a gente tem, mais demorado é. Não causa um sofrimento? Nossa, mas está demorando demais? Nossa, está demorando demais? Eu uso essa imagem para a gente falar de uma forma muito simples, do purgatório. As almas que estão no purgatório, elas estão vendo Deus, o Deus está ali, ó, está chegando. Mas ainda não posso tocar por causa que eu preciso me purificar. E aí nós, a igreja militante, nós rezamos por essas almas, pedindo a Deus que as perdoe, oferecendo sacrifícios, a missa, sacrifícios, penitências. Então rezar para que a alma faça alguma coisa para mim é superstição. Eu só posso rezar aos santos, aqueles que nós sabemos que já estão na glória, reconhecidos pela igreja. Reconhecidos pela igreja. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, para a gente entender. Todos nós cristãos usamos medalhas. Medalha de Nossa Senhora, medalha de um santo. Não é verdade? Tem pecado nisso? É idolatria? Não. Não é. É recomendável. Tanto que a gente abençoa para que a pessoa use. Qual que é a finalidade de uma medalha? É para que eu não me esqueça e que eu me inspire na vida daquela pessoa para me tornar semelhante àquela pessoa no serviço a Deus, no culto a Deus. Agora, quando eu faço daquela medalha o meu objeto de sorte, aí vira superstição. Quando eu acho que aquela medalha que vai me proteger, virou superstição. Já deixou de ser um objeto de fé para se tornar um objeto de idolatria. A linha é muito tênue, por isso que nós precisamos estar em constante formação. Estudar a palavra, estudar o catecismo, para que nós possamos compreender todas essas dimensões. Outro exemplo, a igreja nos orienta a fazer orações, uma novena, nos convida a fazer, entre aspas, uma corrente de oração. Olha, você reza aí na sua casa nessa intenção, outro vai rezar, todo mundo de todos os lugares está rezando. Isso é legítimo, é um convite cristão. Onde que está o problema? Onde que isso vai virar superstição? Onde que isso vai virar uma idolatria? É quando você manda, entre aspas, uma corrente de oração, pode estar até a imagem de Nossa Senhora quer te visitar, que você tem que passar para 9 pessoas, para tantas pessoas, não quer, aí já virou superstição. Percebeu? É uma prática supersticiosa. Ou não quebra a corrente não, porque senão algo de mal vai te acontecer. Isso é prática supersticiosa. Cristão não passa corrente. Nós convidamos as pessoas para
unirem em oração. Mas a gente não passa corrente. Nossa Senhora vai te visitar e manda lá uma imagem de Nossa Senhora. Reza uma Ave Maria, passa não sei para quantas pessoas, não sei o quê. Isso é superstição, não é prática religiosa cristã. Consequentemente, é idolatria. Nós precisamos aprender estas coisas e falar com isso com clareza, para que não haja dúvida. Não haja dúvida aos nossos corações. E para que nós possamos, de fato, fazer a nossa vida cristã perfeita, verdadeira, autêntica. Quando ele nos proíbe de ter outros deuses, é isso. Nós não podemos trocar a verdade, a essência de Deus e colocar a nossa confiança nem em ritos e nem em objetos. O que me protege não é a medalha. O que me protege é a minha obediência a Deus. Vou dar um exemplo bobo. As crianças, quando pequenas, elas fuçam em tudo, não é? Mexem em tudo. Aí a mãe vai falar assim com a criança, a mãe ou o pai, está lá brincando na tomada elétrica. Não põe o dedo aí que você vai tomar choque, a criança. Na primeira distração do papai e da mamãe, ela vai lá, põe o dedo, toma choque. Vem chorando. Percebe? Se ela fosse obediente à palavra do papai e da mamãe, ela ia tomar choque? Não. Assim é Deus. Ele me dirige uma palavra para que nada de mal me aconteça, mas este nada de mal não é castigo. Não é porque eu não fiz a vontade de Deus. Não! Este mal que acontece comigo está justamente na consequência daquela escolha. Por isso que Deus me pediu, não faça isso. São Paulo não vai dizer que o salário do pecado é a morte? Não faça isso para você não morrer. Não é uma imposição, é uma palavra de carinho, é uma palavra de cuidado. Isso é o decálogo. Não é um cerceamento da minha liberdade, mas muito pelo contrário, é a garantia da minha liberdade. Eu usei muitas práticas nossas, cristãs católicas, para que você pudesse entender que mesmo ela sendo genuinamente cristã, da forma que ela é feita, ela pode se tornar o quê? Uma idolatria. Agora eu quero falar de outras práticas também, que a nós que temos fé, não nos é permitido fazer. Não nos é permitido fazer. A Sagrada Escritura nos proíbe, Deus nos proíbe a qualquer forma de adivinhação. Parece que nós queremos ser tanto Senhor das coisas, que nós queremos saber o que vai acontecer. Olha para você ver, lá na ceia, na Quinta-feira Santa, quando Jesus fala, de me trair, todo mundo queria saber quem? A gente tem necessidade de saber o do futuro. Parece que sabendo o futuro, a gente consegue dominar o presente. É o contrário. Vivendo bem o presente, o meu futuro será certo. Vivendo mal o presente, o meu futuro vai ser marcado por muitas outras realidades. Eu não preciso conhecer o futuro. E o homem tem sede, tem ganância de conhecer o futuro. Então, as práticas. Pôr carta. Ir na cartomante para saber o que vai acontecer. É idolatria. Deixar ler a mão. Quiromancia. É idolatria. Horóscopo, idolatria. Astrologia, idolatria.
Por que que isso tudo é idolatria? Porque ao invés da gente confiar em Deus, sabedores que Ele nos ama e que Ele reservou tudo de bom para nós, nós queremos nos preservar, queremos saber do futuro. A nós compete a única coisa, confiança na misericórdia de Deus. E viver bem o presente, viver bem o hoje. Porque o amanhã é consequência das minhas escolhas de hoje. Por isso que essas práticas todas se tornam idolatria. Qualquer forma de adivinhação, cartomante, quiromancia, horóscopo, astrologia, outras práticas que também se tornam idolatria, porque vão ocupar o lugar do Deus único e verdadeiro. Qualquer tipo de prática de magia ou de feitiçaria, com as quais nós pretendemos domesticar os poderes ocultos ou colocá-los a nosso serviço, mesmo que seja para um falso bem. Então nós vamos fazer alguma coisa para eu ter saúde. Um trabalho, fazer uma consulta aos mortos, para eu ter saúde. É um falso bem. Porque eu posso até ter saúde do corpo, mas eu perco a alma. Então, qualquer tipo de magia, de feitiçaria, é prática de idolatria. Vou dar exemplos de amuletos. E aqui eu quero deixar claro, às vezes até uma medalhinha abençoada pelo padre, pelo bispo, pelo papa, se torna amuleto, ao invés de ser para nós apenas um sacramental, um sinal que nós devemos ter a mesma fidelidade que aquele que está ali na medalha teve, e não ter medo de nada, a não ser a confiança, o respeito e a obediência a Deus. Então, você vê, todas essas práticas que envolvem ocultismo, magia, feitiçaria, por exemplo, amuletos, pé de coelho, ferradura de 7 furos, figas, qualquer tipo de patuá, presta atenção, a tal sacolinha de São José, para não faltar dinheiro. Pular 7 ondas para ter um ano feliz. Entrar o ano novo com a cortal. Os caroços de romã, come 3, joga 3, guarda 3. Banho de descarrego, defumadores, passes, consultas ou conversa com os mortos, cultos às forças ou aos deuses da natureza. Tudo isso é idolatria. Preste atenção, volto a repetir. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Estou dizendo para eu, que escolhi servir o Deus único e verdadeiro. Para eu, que tenho consciência de que Deus me libertou do faraó e da casa da escravidão, eu não posso ter outros deuses. Eu só posso adorar ao Deus único e verdadeiro. Não estou falando mal de nenhuma religião. Eu estou apenas reafirmando para você que é católico, para você que é cristão, para você que escolheu servir a Deus. Nada de politeísmo, acreditar nesse Deus, naquele Deus, nessa força. Não. Ele é único. Não terás outros deuses diante de mim. Eu que te fiz sair do Egito, eu que te tirei da casa da escravidão, eu que vou te levar para a terra onde corre leite e mel. Por isso, neste primeiro mandamento de ter amor a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos abandonar toda e qualquer forma de prática, de superstição, de ocultismo, de feitiçaria, de magia.
Precisamos entender o sentido primeiro de todas as coisas. Precisamos, de fato, ouvir a voz dos nossos pastores, fazermos uma boa catequese, termos clareza das coisas, nada que envolva nenhum tipo de superstição. Tudo isso entra no rol da idolatria. É como se nós estivéssemos servindo a Deus e a essas realidades. Não podemos. Nós somos chamados a ser pertença de Deus. Nosso coração tem que estar indiviso. Na minha época de juventude, eu ia dizer assim, nós precisamos dizer assim para Deus, estou contigo e no abro, junto e misturado. Não pode ter um terceiro, um quarto. A nossa fé deve ser centrada neste Deus. Neste Deus que ouviu, que viu, que sentiu, que desceu para me libertar e que me faz subir à eternidade. Por isso, o decálogo, meus irmãos, é esta palavra que Deus me dirige. Não terás outros deuses diante de mim. E isso está dentro do amor. Do amor. De amá-lo sobre todas as coisas. Com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso conhecimento. Queria pedir a você, para que você pudesse aprofundar, antes de você fazer qualquer crítica, porque às vezes a gente fala as coisas e as palavras às vezes até nos traem. Igual eu falei para vocês, volto a repetir aqui agora. Eu não sou um profundo conhecedor de nada. Eu estou partilhando com vocês aquilo que eu vivo. Eu não sou professor. Eu não sou igual muitos padres que nós temos na igreja, que são sumidades no conhecimento. Eu não sou e nem pretendo sê-lo. Eu sei que eu não tenho essa capacidade. O meu sacerdócio, ele é baseado numa outra realidade, do pastoreio, do cuidado. Mas eu estou partilhando com vocês algo que eu vivo, que eu experimento. É uma partilha de vida. Não é uma aula. Então, antes de você me criticar, antes de você colocar 500 coisas, eu queria deixar duas coisinhas básicas muito claras. Você é católico? Se você não for, não precisa criticar, porque eu estou falando para quem é católico. Então, não precisa criticar. O que eu estou dizendo é para quem é católico. E se você é católico e, entre aspas, não conseguiu entender, ou porque eu não me expressei direito, ou porque eu usei uma palavra que não foi bem usada, não encaixou direito, pegue o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica está tratando claramente sobre isso. Então, vou te dar os números. Número 2110. 2110 até o número 2128. 2128. 2110 a 2128. Se você não tem um catecismo, eu já disse, aqui na igreja nós estamos vendendo. Está mais barato do que o mercado, né? Você pode adquiri-lo aqui na igreja, acho que ele é R$42, acho, não tenho certeza agora. Mas você pode adquiri-lo, tá? Então, vai ler no catecismo. Vai ler. Teve dúvida, não entendeu alguma coisa? Não pergunta para o fulano, para o beltrano ou para o ciclano, que às vezes ele sabe menos do que você. Essa é a nossa função. O sacerdote, os nossos pastores, têm essa função de nos ensinar. Pergunta com clareza aos seus padres, aos seus párocos. Essa é a nossa missão de padre. Então, voltando para deixar claro, não quero ofender ninguém de outra religião, não quero falar que outra religião é pior do que a minha, não. Eu só quero dizer que se eu sou católico, estas outras práticas não competem.
essas outras práticas não me competem. Porque eu sou chamado a adorar o Deus único e verdadeiro. Tá? Segundo, se eu sou católico, mas eu não entendi, eu não compreendi, porque na minha cabeça muita coisa é diferente, pega o catecismo da Igreja Católica, ali está o nosso norte. Vamos entender, vamos estudar, estuda, procura entender, mesmo assim não conseguiu, precisa de uma ajuda, os padres estão aí para te ajudar. Semana que vem, eu vou ainda continuar no primeiro mandamento, para falar um pouquinho sobre a questão de imagens. Porque nós vamos ver lá no livro do Êxodo que não farás para ti escultura, imagem de nada que tem no céu, na terra, no inferno. Os nossos irmãos evangélicos nos chamam de idólatras porque nós temos imagens. Então, semana que vem eu vou falar especificamente dentro deste mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas, que está aí a questão da idolatria. Eu vou falar sobre as imagens. Pode ou não pode? A Bíblia proíbe? Qual é a proibição? Onde está? O que a Bíblia quer dizer? Então, semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das imagens. É pecado ou não é? Podemos beijar as imagens? Podemos ter carinho com as imagens? Semana que vem eu vou responder isso tudo para vocês. Tá? Então, guardem bem no coraçãozinho de vocês essa realidade. Queria te agradecer a oportunidade. Não sei se ficou bom, se o som está mais claro. O rapaz aqui que está me ajudando está rindo até que está falando que tá, eu estou perguntando é para você, não é para ele, né? Eu dar um tapa nele ali, né? Mas eu queria ver você. Ficou legal? Nós investimos um dinheiro que não foi barato. Tivemos que comprar muita coisa, né? Para que você tivesse uma qualidade de som para você ouvir melhor, para chegar até você de uma maneira mais clara. Se ficou bom, por favor, manda uma mensagem, nos ajude a transmitirmos com maior clareza esse nosso momento de catequese, tá bom? Amanhã nós vamos iniciar a nossa preparação para a festa de Pentecostes, para a festa do Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar cada dia um dos 7 dons do Espírito Santo. Então nós vamos ter amanhã, quarta, essa semana, quarta, quinta e sexta, às 19h30. Não teremos adoração na quinta, porque nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E rezar pedindo aquele dom para que nós possamos nos preparar bem para a festa de Pentecostes. Na outra semana, nós vamos ter a meditação sobre os dons do Espírito Santo na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Na quarta, não, porque é o meu aniversário, 20 anos que eu fui ordenado sacerdote para o serviço da igreja. Aí eu vou convidar você para rezar a missa comigo, aí agradecendo a Deus e pedindo por mim, por favor. Sábado e domingo, nossa transmissão de missa normalmente, tá bom? Quero agora abençoar a sua vida, quero te abençoar e mais uma vez quero te agradecer, porque você me permitiu estar na sua casa, você me permitiu estar com você. Muito obrigado. Queria convidar você para curvar sua cabeça diante de Deus, para que você possa receber neste momento a bênção de Deus sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades. Num pequeno silêncio, antes da gente colocar a música, o que você gostaria de ver abençoado? Eu rogo nesta noite, para que o Espírito Santo possa te libertar de todas as práticas supersticiosas. Que o Espírito Santo possa te mostrar todas as práticas de ocultismo, de magia, de feitiçaria, todas estas práticas que estão na sua vida na maneira mais simples, para que você possa entender que isto não agrada a Deus e que Ele pede:
não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás e nem prestarás culto. Portanto, meu irmão, minha irmã, receba neste momento esta bênção sobre a sua vida. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Receba, meu irmão e minha irmã, neste momento, sobre a sua vida, sobre sua casa e sobre os seus, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por você me permitir estar com você. Beijo deste padre mais bonito do São Geraldo. E amanhã a gente vai se encontrar às 19h30 para o nosso primeiro dia de meditação sobre os dons do Espírito Santo. Queria dizer uma pequena coisinha para você. Eu não me sinto muito à vontade em fazê-lo, mas eu preciso fazer. Como as nossas igrejas estão, entre aspas, sem celebrações, e vocês sabem que a igreja vive é da oferta que você faz, é do dízimo que você devolve, não é verdade? Este mês nós já estamos um pouco com dificuldade para até conseguir o dinheiro para pagar os nossos funcionários. A arrecadação, ela caiu bastante, porque não tem missa, não tem oferta, e às vezes a pessoa não vem à igreja, também ela não devolve o dízimo. E nós fizemos um investimento para comprar essa aparelhagem, para ter um... Nós, então, eu peço a você que entre em contato comigo pelo Messenger, pelo bate-papo aí do Facebook, e aí eu vou conversar com você o que nós compramos, o que nós gastamos, e se você sente no coração que você pode ajudar
a pagar, porque a nossa paróquia realmente não tem condição de fazê-lo. Se você acha que pode nos ajudar com uma doação específica para pagar isso que nós compramos, eu vou ficar imensamente grato. Mas é só se você acha que pode, só se você tiver condição e se você sente esse toque para nos ajudar, para que a gente possa fazer uma evangelização com uma melhor qualidade. Assim espero que tenha acontecido. Então vamos agora nos despedir com essa música belíssima que ele nos convida, Shema Israel, né? Escuta Israel, vamos guardar a sua palavra, o seu decálogo, para que a gente possa viver sempre na sua presença, não tendo outros deuses, e assim amando-o sobre todas as coisas. Tchau, obrigado. Shema